Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz: que bom que você veio. Aleluia, dá um sorriso, isso. Dá um abraço, Fernanda. Chega junto mesmo. Aleluia, sejam todos bem-vindos. Pode se assentar, por favor. Amados, obedecendo o que o Espírito tem falado conosco, hoje é o nosso quarto encontro referente ao Espírito Santo. Na primeira ministração nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. No segundo nós falamos como ser guiado pelo Espírito Santo. No terceiro nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo. E hoje, nesse quarto dia, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Mas antes de eu começar, deixa eu falar para vocês uma experiência que eu passei mais ou menos em 2003. Em 2003, meu irmão, eu era da quebrada. Vocês não querem imaginar. Vocês não querem imaginar como eu era e o que eu fazia. Mas eu era da quebrada mesmo. Mas eu estava fazendo uma pós-graduação e as aulas eram sábado o dia todo e domingo até 1h da tarde. A primeira matéria que a gente já teve, por mais que era um estudo técnico, mas foi uma aula de português. E aquela sala cheia de alunos ali, entrou uma professora pequenininha, baixinha, toda de preto, um salto diferente, um salto alto não é diferente, mas eu achei para mim muito cafona na situação, né? Uma roupa assim que, meu Deus, de onde saiu isso? Aí vem o julgamento, né? A gente não sabe nem o que é, quem é, a gente já chega julgando. Eu fiz aquele pré-julgamento. Estava errado? Claro, estava errado. Eu falei para vocês, nessa época eu não conhecia esse Deus que eu conheço hoje. Só que durante as aulas, a gente tinha várias aulas com ela, eu tinha dúvida, eu ia perguntar para ela, para tirar minhas dúvidas. E eu percebi algo diferente, que eu nunca tinha percebido. Quando eu chegava próximo dela, ela sempre estava sentada para tirar dúvida. Quando eu chegava próximo dela, me dava uma vontade louca de chorar. E eu não estava de ressaca, mas me dava uma vontade louca de chorar e eu saía de perto dela, voltava ao normal. Depois eu ia de novo, até que eu falei para ela: professora, me desculpa, eu não sei te explicar, mas é só eu chegar perto da senhora, me dá uma vontade louca de chorar. Ela olhou para mim com aquela face bem simples e humilde e falou: que bom, é sinal que ele ainda está aqui. E eu perguntei para ela: mas ele quem? E ela falou para mim: o Espírito Santo de Deus. Eu nunca me esqueci. Se isso foi verdade naquela época, e isso foi plantado uma semente na minha vida, é justamente sobre isso que eu estou aqui hoje, para apresentar algumas informações sobre esse ser que me encontrou lá em 2003. Eu lembro que também naquela ocasião ela me deu um pedacinho de papel, a mim e a todos os alunos, e eu nunca esqueci, estava escrito naquele papelzinho, João 3,16, e quando eu abri, estava escrito assim: que Deus amou o mundo de tal forma, que entregou o seu único filho, por amor de você, por amor a mim. Eu nunca me esqueci. Então foram esses dois encontros assim, impactos, que me falei: meu Deus, existe esse Espírito Santo. E depois, conversando mais sobre isso, porque aí me despertou uma vontade doida de conhecer esse tal do Espírito Santo, que eu conhecia de falar. E eu comecei a buscar, e ela me orientou um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, de um autor chamado Benihim, e eu devorava esse livro várias vezes, me deliciando daquele ensinamento, e foi muito útil para mim. Só que de 2003, mais ou menos, até 2009, eu ainda continuei lá, na sombra, fazendo o que todo mundo do mundão faz, e fazia muito bem para o mundão, mas nada para o meu Deus. Em 2009, que eu fui batizado, e aí eu tomei uma decisão, como disse o nosso presbítero, eu tomei uma decisão de abrir mão de tudo
que eu fazia e que não agregava nada na minha vida, não agregava nada na vida do meu irmão, e me afastava ainda de Deus. E eu comecei essa busca, e essa busca já faz mais de 15 anos, e só está começando, porque tem muita coisa ainda. Então o que nós vamos falar hoje aqui, nós vamos falar de certa forma conceitual, porque eu não quero apresentar algo na prática se você não entender, e o que o Espírito Santo quer fazer hoje, é fazer você entender um pouquinho mais sobre esses dons. De repente você pode estar perguntando, o que eu vou querer saber dos dons do Espírito Santo? Talvez você já fez essa pergunta, talvez não, mas eu vou dizer uma coisa para você: se você entender sobre o dom do Espírito Santo, e você ansiar, desejar esse dom do Espírito Santo, através de você, não só a sua vida vai mudar, mas você terá o poder, andando no Espírito Santo, de fazer a vida de pessoas serem transformadas. Por exemplo, se você tiver um dom de cura, você colocar a mão no doente e ser salvo, ser curado. Mas talvez você possa estar pensando, mas isso não é comigo. Talvez não, porque talvez você não tenha um filho doente, talvez você não tenha uma mãe com câncer, talvez você não tenha um pai passando por doenças, mas quando isso acontecer, e eu espero que não aconteça, você vai orar a Deus e falar: Senhor, cura. E Ele está falando hoje para você: eu quero dar os meus dons a você, para que você, e através de você, seja um agente de milagres na vida de pessoas. Os dons do Espírito Santo, nós vamos ministrar hoje, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, do 1 ao 11. Enquanto você abre, 1 Coríntios 12, a partir do verso 1. Enquanto você abre, irmão, pensa bem sobre isso. Nós vamos falar aqui sobre todos os dons do Espírito Santo. De repente seu coração vai começar a pulsar de uma forma diferente. De repente a sua respiração vai estar um pouco mais acelerada ou não. É o Espírito Santo querendo falar para você: é isso que eu quero de você, ou para você. Amém? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Então, ele já começa falando: olha, eu não quero que você seja ignorante. Muitas vezes, na nossa linguagem aqui, olha aqui para mim um pouquinho, a pessoa chama: você é ignorante, e você fica todo cheio de raiva. Ignorante significa você não saber determinada coisa específica. Eu sou ignorante, por exemplo, na área de pilotar avião. Não sei, eu sou ignorante, por não ter esse conhecimento. E o que Paulo já começa a falar aqui é: não quero que vocês, meus filhos, sejam ignorantes. Então, presta atenção no que eu vou falar a respeito dos dons espirituais. Sabeis que antes, quando você era do mundo, olha eu lá, deixáveis conduzir-se aos ídolos mudos, segundo você era guiado. Ele está falando no passado, e assim era eu era guiado assim. Eu carregava ídolos mudos no meu ombro, eu acompanhava cortejo de madrugada com vela na mão, eu ajoelhava na frente de estátuas, e ali eu chorava. Mas aqui ele está dizendo: não seja ignorante, você não faz parte mais daquele passado. Olha o 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito, e aqui está com o Espírito com letra maiúscula, é o mesmo. E também a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações. Percebe que ele fala de serviços, ele fala de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Olha aqui para mim. Nós vamos falar de todos os dons, mas deixando claro que os dons que Ele vai dar para você, que Ele já disponibilizou para você, tem um fim, tem um propósito, tem um objetivo. Não é algo que você vai receber dele e vai ficar guardado para você. Deus é um Deus de compartilhamento. Deus é um Deus de provisão. E Deus não te chamou para ficar apenas e tão somente sentado vendo a chuva passar. Ele tem algo grande na sua vida. E através de você, eu afirmo de novo, pessoas estão lá fora precisando de uma palavra sua, para que elas possam olhar para o céu, enxergar esse Deus e ser salva. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. O outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O outro, no mesmo Espírito, a fé. O outro, no mesmo Espírito, dons de curar. O outro, operação de milagres. O outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, olha só, distribuindo-as como lhe agrada, a cada um individualmente. O que ele está dizendo aqui no final, que todos esses dons, ele quer distribuir a cada um individualmente, e nem sempre, nunca na verdade vai ser igual. A um ele vai dar um X dom, a outro um dom Y, a outro um dom M, mas com todos com propósitos. Eu quero dividir esses dons. Vocês viram quantos dons são? 9, né? Vamos dividir esses dons em 3 categorias. Primeiro, nós vamos falar sobre o dom de revelação, nós vamos falar sobre o dom de poder e vamos falar sobre o dom de vocais, porque aí a gente agrupa, os 3 são comuns a determinado assuntos em específico. O dom, por exemplo, de revelação, fala sobre dons espirituais que revelam algo, e nós vamos falar aqui sobre exemplos práticos, conhecidos, para você assimilar bem isso. Os dons de revelação, que são palavra de sabedoria, de conhecimento e discernimento de espírito, podem se manifestar por visões, sonhos, percepção, voz audível do Espírito Santo, línguas com interpretação, profecia, anjos ou mensagens. Eu acabei de dar um exemplo que aconteceu comigo em 2003. Ali, a presença do Espírito Santo era extraordinária. Mas olha só o que fala sobre a palavra de sabedoria. É a revelação sobrenatural a respeito de fatos, eventos, propósitos, motivos, em relação a personalidade humanas, divinas, satânicas, ou mesmo coisas no futuro. Então, a palavra-chave aí é fato. E aí eu quero falar como exemplo, o sonho de José. José, quando era pequeno, ele teve alguns sonhos. Um deles, quando eles estavam lá cortando cereais e juntavam os feixes, e ele sonhou que os outros feixes, ficavam ao lado dele e reverenciavam ele. Foi através de um sonho. Mas ele teve um outro sonho, onde o sol e a lua também o reverenciavam. Percebe que, olha como Deus trabalha. Deus fez ele sonhar, mas Deus não abriu a caixa explicando qual era esse sonho. Muitas vezes Deus faz você sonhar, mas Ele também não explica na hora o que está acontecendo. Cabe a você buscar esse entendimento, ou alguém que possa interpretar esse sonho, para que você tenha mais clareza. Mas naquele momento, aquele menino não entendia nada.
Só foi enxergar o que significava isso anos depois. Porque imagina, ele teve o primeiro sonho sobre os feixes, inclinando sobre ele. Depois ele teve o segundo sonho sobre o sol e a lua, inclinando sobre ele. E aí Deus já fala para ele: ô José, vem cá, fião. Olha, seus irmãos vão surrar você, vão colocar você dentro de um poço. Depois você vai ser vendido como escravo. Você vai sofrer, você vai para a cadeia. Vai ter uma morena lá que vai atrapalhar a sua vida, querendo negociar com você. Você sai fora dela, mas eu vou te colocar num alto lugar. Mas não fala nem quando. Você percebe? Se Deus revela tudo aquilo, primeira coisa que José vai falar: eu ser preso, apanhar dos meus irmãos, jogar eu numa fossa, estou fora. Então Deus trabalha dessa forma. Então não se preocupe se você tiver os teus sonhos, porque Deus, no momento certo, Ele vai revelar a você. O que você precisa é guardar esse sonho, porque existe uma diferença muito grande. Tem 3 tipos de sonho, meus irmãos, tem 3 tipos de sonhos. Isso eu não li, isso é uma percepção minha, tá? Sonho normal: sonhei que eu estava entrando no ônibus, indo trabalhar, normal. Tem sonho que vem do Satanás, que ele põe coisa ruim dentro de você, que tem alguém te enforcando, que vai matar você, um monte de coisa, e pronto, é o Satanás querendo atrapalhar teu sonho. Mas tem um sonho que é diferente, que quando você acorda, você fala: não, isso aqui tá esquisito, isso aqui tem algum mistério, esse tem Deus aqui no negócio, eu vou procurar saber. Vai orar, irmão, vai orar, que Deus vai começar a revelar. Só que para isso, orar com o Espírito Santo, intimidade com Deus. Ele não vai te esconder nada, porque, como eu disse, são coisas até do futuro, Ele começa a revelar. Então eu dei um exemplo para você sobre palavra de sabedoria, em relação à vida de José. Ah, tá, mas isso também está na Bíblia, me dá um exemplo prático. Tá, ok, vou te dar um exemplo prático. Minha amada sogra, que eu amo de paixão, e é verdade, ela veio com a minha cunhada de Barra do Garça, sexta-feira, ficaram lá em casa, óbvio, e eu tenho um cunhado, que mora aqui na Vargem Grande, filho dela. Ela ficou sexta à noite, ficou sábado, domingo, 7 horas ela foi embora. Que pena, viu? Mas ela foi embora. Não queria que ela fosse, queria que ela ficasse. Mas ela foi embora, 7 horas, grava esse horário. 7 horas da manhã de domingo. Porém, vamos voltar 2 horas. 5 horas da manhã eu recebo um WhatsApp. E eu não vi, porque era 5 horas da manhã. Imediatamente, o meu cunhado me ligou: Márcio, olha o WhatsApp. Aí eu, obviamente, já esperto, né? Olhei o WhatsApp. Ele me fala: detalhe, esse meu cunhado, ele veio na igreja, de vez em quando ele vem na igreja, mas ele, de cada 10 ele vem um. Só para vocês entenderem. Mas ele falou: olha o WhatsApp. Eu olhei o WhatsApp. E ele falou: Márcio, tive um sonho essa madrugada. Sonhei que você estava indo lá em casa me dar uma notícia, que a mãe acabou de falecer num acidente indo para a Barra do Garça. Quando eu olhei, a sogra já tinha ido. Eu peguei a informação, mostrei para minha esposa e falei: vamos orar, vamos interceder. Daqui em Barra do Garças, ela passa em 4 pontos que tem internet. Então, a gente sabendo mais ou menos que hora que passa, a gente pergunta: e aí, está tudo bem? Está tudo bem. E aí, está tudo bem? Está tudo bem. Isso foi até chegar em Barra do Garça. Funcionou a intercessão? Funcionou. Mas e aí? O demo não manifestou? Se manifestou na frente da casa dela. O acidente de carro estava para acontecer, não era na estrada, era na frente da casa dela. E na frente da casa dela, se não fosse o irmão da Dona Eide bom no volante, o acidente teria acontecido. Ele livrou, nem ele sabe como. Ou seja, Deus usou de um sonho, através de alguém, para nos levantar. Vamos interceder, porque senão pode acontecer determinada coisa. Percebe como que é uma palavra de sabedoria? Então o Espírito Santo também tem isso para você. É o primeiro dom.
para você ficar esperto, porque muitas vezes Ele vai usar esse dom, usar pessoas. O mais importante, por que não você ser essa pessoa disponível a ter esse dom, para que você possa também livrar, interceder por pessoas? O segundo dom é a palavra de conhecimento. O primeiro nós falamos que é sabedoria. O segundo é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural, mediante o Espírito Santo, de certos fatos, de novo, fatos na mente de Deus. Fatos que ocorrem na mente de Deus. Deus falando. Vamos dar um exemplo. Atos 9:11 diz assim: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, pode desligar, por gentileza. No Atos 9:11 diz assim: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O Espírito Santo ali, falando a quem? A Ananias. Ananias, levanta, apruma, puxa o couro, vai agora, nessa rua que eu estou falando para você, com exatidão, lá vai ter um homem orando, o nome dele é Paulo, com o apelido Tarso, vai lá que eu tenho coisas sérias que eu quero que você vai fazer com ele. Você já imaginou, irmão, Deus acordando você de madrugada, e eu sei que isso ocorre aqui nessa igreja, Deus falando: ó, levanta, agora, vai orar para fulano, agora, a vida dele está em perigo, e você ser esse agente usado por Deus, ouvindo a voz de Deus, sendo sensível à voz de Deus, e começar então, uma vez que você ouviu, obedecer a voz de Deus, para fazer a diferença na vida de pessoas. Porque foi através dessa informação que Ananias foi lá, e Deus foi revelando para Ananias sobre a vida de Paulo, e Paulo deixou de ser cego, e começou a uma vida que até hoje tem transformado a vida de pessoas. Percebe? Percebe que você pode ser um Ananias desse tempo? E esse dom está aí para você. O terceiro é o discernimento de espírito. E o que é isso? É a revelação na qual se percebe vendo ou ouvindo dentre a esfera espiritual, deixando isso bem claro, identificando se a ação é divina, humana ou satânica. Inúmeras foram as vezes, pessoal, inclusive dentro dessa igreja, que a gente está ministrando aqui, a gente sabe que tem algumas pessoas que entram aqui dentro e tá com um cidadãozinho lá grudado nela, e a gente vai chegando perto, a pessoa até vira, sim, não é que a pessoa vira, porque o encosto que está nela, sabe do poder do Espírito Santo, e fala: já descobriu eu aqui de novo, e aí a gente vai, põe a mão, ora, acontece o que vocês sabem, porque aqui, demônio entrou, ele sai, e sai de carreira, e sai mesmo. Então, esse discernimento de espírito, um deles é para a gente identificar, para você identificar, que tipo de espírito está acompanhando tal pessoa. Mas não é só isso, você também pode identificar anjos, você também pode identificar coisas boas vindo de Deus. Mas é importante, alguém, por exemplo, que gosta de mentir, fogo está pegando aqui, está todo mundo aqui, labareda de fogo, a pessoa está lá no fundo, não está nem se tocando, mas vem aqui, começa a pular, cai, aí você de mansinho, você dá com a unha assim, a pessoa, ai, não é, está mentindo, a gente sabe, porque quando a pessoa está com o Espírito Santo, a gente é sensível para saber essa diferenciação. E hoje, nessa noite, eu posso afirmar para vocês, eu estou aqui desde mais ou menos 3 horas, ou antes. Num determinado momento, agora, depois das 7h30, a atmosfera aqui mudou. O Espírito Santo chegou aqui dentro, e a gente pode sentir isso. E Ele está aqui porque Ele te ama.
e quer fazer algo diferente na sua vida, quer tirar um pouco da tristeza que você está e dar o que é o fruto, que é alegria para a sua vida, mas não uma alegria como um vento passageiro, uma alegria permanente, 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 permanente. O que não é discernimento de espírito é quando as pessoas se acham que é o sabe tudo e quer até adivinhar o pensamento do outro. Olha assim, tá de bengala, deve estar doendo, né? Já começa, vou orar porque está doendo sua perna. Nem sabe, só porque você está de bengala, não é isso. Quer adivinhar. Alguém chega com a cara triste, não precisa ser adivinho para saber que a cara está triste. E fala, Deus está me revelando que você está com o coração. Vai orar, abraça a pessoa, traz para perto, traz para junto, mas não fica inventando histórias que não agrega valor ao Espírito Santo. Se a revelação, dons de revelação revelam algo, o segundo característica são os dons de poder. Só que os dons de poder, diferente da revelação, são dons espirituais que fazem algo, que fazem alguma coisa, que geralmente vai levar para uma ação. São os três: dom da fé, operação de milagres e dom de curar. Esses dons operam na dimensão física. Isso aqui é física. Isso aqui é física, isso aqui é física, isso é corpo físico, isso aqui é físico. Então ele está dizendo que esse tipo de dom opera na atmosfera, no meio físico, manifestando o que não existe, existindo ou alterando o que já existe, tornando possível o que antes era impossível. São intervenções no curso normal da natureza. Se não existe, passa a existir. A gente tem relatos, eu nunca presenciei, o apóstolo me confessou que esses dias que ele já presenciou, braços crescerem, pessoas que não têm braços crescerem. Eu já vi em vídeo, isso eu confesso, presencialmente eu nunca vi. Mas cadeirantes se levantar, coisas físicas, coisas importantes que muitos, talvez da sua família, está precisando de alguém com esse dom, para você que tem esse dom, ir lá e fazer algo diferente, a começar pelo dom da fé. Mas o que é o dom da fé? É o dom de capacitação divina da parte do Espírito Santo, que revela aquilo que é falado ou desejado por Deus, ou pelo homem a realizar. Fé, talvez esse seja um dos maiores dons, porque se você quer alegrar a Deus, você precisa ter fé, e para você ter fé, você precisa acreditar em Deus. Para acreditar em Deus, você precisa assumir: Senhor, eu sei que o Senhor é Pai, eu sou filho, e eu tenho fé para isso, e eu sei que tudo na minha vida vai acontecer segundo a sua vontade. Logo eu, como filho, sabendo que Ele é Pai, e tendo fé nele, eu nunca vou desejar para mim mesmo, vou sair daqui, fechar a igreja, vou ser atropelado. Não existe isso. Mas a minha fé pode me dar a garantia que ao sair daqui, eu vou para casa, vou encontrar a minha esposa e meu filho, vou dar uns abraços e um cheiro bem gostoso nele, e vou passar uma noite maravilhosa. A fé move montanhas. Talvez a sua montanha ainda não foi transposta por você, porque você não está no nível de fé que Deus quer que você tenha. Mas aí você pode falar: mas eu quero, mas não consigo. A palavra fala: peça a Deus que Ele vai aumentar a sua fé. Só que a fé você precisa trabalhar ela em cima. Todos os dias nós temos problemas, todos os dias nós temos dificuldades, todos os dias nós temos obstáculos, mas pela fé na palavra, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, não por mim mesmo, mas naquele que me fortalece. E é a fé que vai fazer você romper em todas as áreas de sua vida. E a fé vem junto com algo que a gente conversou
na administração passada. A fé vem junto com uma mudança de mentalidade. Eu preciso ter fé para saber se a minha empresa, para ter certeza que a minha empresa, mês que vem, vai ser melhor que esse mês. Que a minha empresa, ano que vem, vai vender 10 vezes mais que o ano passado. Eu preciso ter fé para acreditar que o meu filho e a minha filha vai crescer sendo varão, varoa de Deus, abençoado, e tudo que eles fizerem vai ser sucesso. Isso é fé. Fé para acreditar: Senhor, meu coração está dilacerado hoje, mas eu coloco ele em suas mãos, e sei que eu vou dormir hoje, amanhã eu vou acordar cheio de alegria, porque todos os meus problemas vão estar nas suas mãos. Isso é ter fé. E você precisa trabalhar nessa fé todos os dias, meus irmãos. Daniel, na cova dos leões, devido à trapaça que fizeram lá, ele foi para as covas dos leões. O que aconteceu com ele? Não, deixa comigo, eu vou rir, pode deixar. Entrou, morreu? Não. Por quê? Porque a fé dele não permitiu. A mesma coisa aconteceu com Sadraque, Mesaque, Abednego, na fornalha. Quando você utiliza a fé, e a fé vem, nós falamos aqui do sobrenatural, não é pelo que você está vendo, não é pelo que você está sentindo. O meu filho pode estar numa cadeira de roda hoje, mas pela fé, eu creio que ele já recebeu a cura, para poder, inclusive, segundo a vontade do meu Deus, segundo dons de cura, ele estar aqui ministrando de pé. Hoje ele está cego, mas pela fé em Cristo Jesus, ele vai olhar para cada um de vocês e vai falar, porque ele não fala, vai falar: presbítero Zé Maria, irmã fulano, vai falar cada um e vai falar da palavra de Deus. Isso é fé. Mas quando eu olho para ele, ele está de cadeira de roda, não é pelo que eu vejo, e não é pelo que eu sinto, mas é pelo que eu creio, e eu creio no que a palavra de Deus diz. E se ela fala que esse meu Deus tem poder para curar, por que ele vai permanecer um menino doente? Por quê? Você que é pai, que tem criança pequena, quando seu filho fica doente, você se vira para arrumar um dinheiro para comprar um dipirona, ou para comprar alguma coisa, não sei, e o pai lá do céu por você, tudo ele faz, na verdade, tudo ele já fez. Nós é que nos limitamos, e muitas vezes não entendemos a nossa paternidade, mas eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos entender que nós somos filhos de Deus, e que, como foi falado aqui hoje, co-herdeiro em Cristo, e tudo que ele tem, sendo pai, eu também possuo, sendo filho. Amém? Glória a Deus. A operação de milagres é o segundo dos dons em relação aos dons de poder. Milagres é uma demonstração sobrenatural do poder de Deus, pela qual as leis da natureza são alteradas, suspensas ou controladas. Por exemplo, Elias, quando estava lá no monte, da onde que sai? Nós acabamos de ver aqui do céu, 40 dias, o que caiu do céu 40 dias? Água, certo? É o dom natural, da natureza. Elias não, cai fogo, e veio o fogo. Quem que ia imaginar que o fogo vinha do céu? Ou seja, foi algo sobrenatural, que ninguém podia imaginar que isso poderia acontecer, foi surreal. Eu fico imaginando o povo lá, que tinha jogado baldes e baldes de água, de repente o fogo está saindo, não sei de onde, das nuvens do ar, e queimando tudo ali. É coisa de Deus mesmo, só Deus para poder explicar isso. Uma outra coisa, em relação ao sobrenatural, Pedro, quando saiu do barquinho lá, está vindo um fantasma, não, é Jesus. Se for você, chama que eu vou, pode vir. Vai você, numa piscina de 10 metros e vai andar lá. Veja o que acontece. E se for fofo igual a eu, vai de uma vez. Não é verdade? Você ri porque não é você, né, cidadão? Percebe? É sobrenatural. Ele começou pela fé a ter uma experiência sobrenatural em relação ao milagre que Jesus estava fazendo na vida dele.
Porém, quando a sua fé diminuiu, o dom também desapareceu. Aí sim ele afundou. Agora, como é que pode alguém, pescador, que sabia nadar, afundar, ao ponto de falar: Jesus, me acode? Já pensou? Ainda bem que ele tinha cabelo, né? Jesus, né? Vocês entenderam, né? Percebe? Então o que acontece? Quando Jesus, lá no seu primeiro milagre, o que é que tinha naquele casamento? Além dos convidados, dos parentes, da noiva e do noivo: água e vinho. O vinho acabou. Pega um copo de água lá na sua casa, faz ele virar vinho. Jesus fez isso. Ele fez algo sobrenatural em relação à matéria, em relação a algo físico. E foi o seu primeiro milagre. Amém? O terceiro dom dessa natureza é o dom de curar. E aí eu preciso que você preste muita atenção, irmão. Por quê? Porque nós temos curas emocionais, nós temos curas físicas, nós temos diversos tipos de cura. E aqui dentro e lá fora pode ter inúmeras pessoas que hoje está precisando de pessoas que têm esse dom de curar, que a fé lá fora ainda está pequena, e Deus fala: opa, eu quero dar esse dom para alguém aqui hoje. Quem está disposto a receber? Mas o que é esse dom de curar? São manifestações sobrenaturais de cura de doenças ou enfermidades, sem uso de qualquer meio natural, restaurando ou criando novas partes. Eu tenho certeza que você tem na sua mente alguém que está precisando de uma cura hoje. Ou, eu tenho certeza que você tem na sua mente alguém que não existe mais, que já partiu, que poderia, alguém que tivesse esse dom de cura, ido lá no hospital, orado, e a pessoa ficar sarada, curada. Percebe quanto esse dom é importante? Percebe? Porque o diabo não brinca. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando ele não mata, ele quer destruir. Como que ele vai destruir? Ele vai lançar setas. A palavra fala que ele lança setas. E uma das setas que ele lança é de doença, para te desestabilizar, para fazer você parar. Mas quem tem o Espírito Santo dentro de si, que conhece esses dons, e quem tem esse dom de cura, todos têm que orar, não se discute, mas tem umas pessoinhas abençoadas, que tem um dom diferenciado, que Deus deu para ela, com mais carinho, com mais zelo, mas também com mais dinamicidade. E é essas pessoas que têm que entender: olha, Deus deu para mim isso, então em nome de Jesus, começa a usar esse dom agora, porque pessoas estão morrendo, pessoas estão precisando, e não queira ter sobre suas mãos, sobre sua responsabilidade, algo que você tinha a responsabilidade e não fez. Você pai, você mãe, por si só, você tem a responsabilidade de orar pelos seus filhos. Agora imagina você, com esse dom especial que o Espírito Santo quer dar para você, não só para você cuidar dos seus filhos, mas para você cuidar do irmão, para você estar longe, um simples telefonema, fazer uma oração, essa pessoa sair lá do hospital andando, glorificando o nome de Jesus. Por que não? Né, Alessandro? Aleluia. Analisa, você pode estar pensando, como eu disse no início, mas isso não é para mim, até na hora que for um dos seus, porque na hora que for um dos seus, você vai orar a Deus, você vai chorar, você vai perder noite, você vai fazer jejum. Eu fiz isso, quando eu adotei meu filho, que o médico falou que ele ia morrer com 7 anos, era para me devolver meu filho, que nós adotamos, eu varava a noite, era uma garrafa de 1 litro de café, um sonzinho com música, aí no sofrimento a gente vai achar as músicas certas, eu encontrei, e vai colocando aquelas músicas lá de louvor, adoração, e eu de joelho a noite inteira,
a noite inteira buscando a presença. Aí você pode estar me perguntando, mas e aí, ele curou? Ele curou a mim, ele restaurou a mim, e quando ele começou a restaurar a mim, e me transformar, a mão dele foi lá, tinteou o cabelo da minha esposa, vem aqui, e trouxe a minha esposa, porque tem milagres, irmão, que acontecem na hora, mas tem milagres que acontecem gradativamente, aos poucos. Nós não podemos determinar para Deus o que Ele tem que fazer, quando Ele tem que fazer, mas nós temos que acreditar que Ele faz, e Ele faz. Se você, sendo mal, faz coisas boas para o seu filho, você imagina Deus, que é bom. A natureza de Deus por si só é maravilhosa. Um exemplo na Bíblia que fala sobre isso é o paralítico lá na porta do templo, querendo esmola. O apóstolo falou lá, dinheiro não tem, mas se você quiser, levanta e anda. A palavra fala que ele saltou. Se isso é verdade ontem, isso é verdade na sua família, isso é verdade para você, isso é verdade para o meu filho. Simples assim. É nisso que eu creio, porque a palavra me dá respaldo para isso. E os últimos são 3 dons vocais. São dons espirituais que falam algo. São eles de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Profecia é a expressão vocal sobrenatural de um idioma conhecido. Fala sobre o pensamento e conselho de Deus. Nós falamos aqui quinta profética. Quinta profética. Hoje nós estamos num culto mais voltado para ensinamento. Mas aqui é uma quinta profética. E não só nas quintas, nos domingos, culto poderoso da família. O que sai aqui desse altar são palavras proféticas que Deus utiliza os seus filhos, nossos líderes, para falar palavras vindas do céu, para mim e para a sua vida. Infelizmente, muitos não dão o devido valor. Não dão o devido valor. Deus acaba de falar uma chave, a pessoa parece que está no outro mundo. Sai daqui muitas vezes, até arrepiando. O culto foi maravilhoso, foi tremendo tudo, no domingo. Segunda noite você pergunta, como é que foi o culto? Não lembro. A palavra de Deus parece que não está sendo impressa. Só que cabe Deus falar com o seu profeta, o profeta falar a profecia, mas cabe você querer receber a palavra de Deus. Por que tem muitos dentro desta casa que têm resultados extraordinários e tem outros que não têm resultado? Porque tem pessoas aqui dentro que velam pela palavra. Quando Deus fala, ela fala, isso aqui é comigo. Nem acabou, essa também é comigo. Vem a terceira, também é para mim, é para minha família. Não perde um, e o outro vai para casa vazio. Por quê? Porque não soube colocar as palavras dentro do seu próprio jarro, para levar para casa, e durante a semana, usufruir daquilo que ela recebeu. O Espírito Santo está falando com você hoje. Para com isso, ouça a palavra que os meus filhos falam nesse altar, e vai viver uma vida plena, uma vida diferente. Lá em 1 Coríntios 14, no verso 1 diz assim, buscai com zelo os dons, mas principalmente os dons de profecia. No Novo Testamento, esse dom é para todos. Lá no Antigo era para alguns, é verdade. Mas, hoje, no Novo Testamento que nós estamos vivendo, é para todos. Todos quem? Todos que buscam intimidade com o Espírito Santo. Buscando intimidade com o Espírito Santo, Ele vai liberar esse dom de profecia a todos. Está na Bíblia isso. No final dos tempos, meus filhos profetizarão, os velhos, papapá. Está lá. E detalhe, meu amado, eu gostei muito, eu vou só repetir, essa ideia não é minha, mas eu só vou repetir o que eu aprendi. Isso aqui nós já vivemos. Isso aqui nós já vivemos. A Bíblia já, tudo que está escrito até aqui, nós já vivemos. Nós estamos aqui. Nós já estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Então não há mais tempo para brincar.
Não há mais tempo a perder. Então a profecia nos traz isso. Então busca com zelo esse dom. E detalhe, a palavra falada faz toda a diferença. A irmã, quando abriu a oração hoje, ela falou: a morte e a vida está no poder da palavra. E é verdade, porque isso também está na Bíblia. Então cabe a você, o que você falar as verdades, falar as coisas boas, falar coisas de bênção, falar que coisas que realmente edificam, e tirar da sua vida definitivamente aquilo que não presta, aquilo que está lá no passado, no início, do que eu falei para você do texto lá. Olha, não quero que você seja ignorante, antes vocês eram assim, agora não mais. Então viva um tempo novo. O segundo item desses dons espirituais que falam é variedade de línguas. É a expressão vocal mediante o Espírito Santo em idiomas nunca antes aprendido pela pessoa que fala, nem necessariamente compreendido pela pessoa que fala ou por quem ela ouve. Variedade de língua, meu irmão, é uma coisa interessante se você viver essa realidade. O que eu estou falando você está entendendo. Se você está gravando, é uma outra situação. Se você está anotando, é uma outra situação. Mas você está entendendo. Quando eu começo a falar em línguas, a minha mente para, porque eu não vou entender o que a mente vai falar, mas o meu espírito entra em concordância com o Espírito Santo, e os dois ficam batendo um papo legal, porque o meu espírito sabe melhor do que a minha consciência o que eu estou passando, o que eu vou passar, o que eu já passei, o que eu preciso de verdade, porque a minha mente, ela pode mentir para mim, a minha mente pode ser levado tendenciosamente para as coisas da carne, mas o meu espírito não. E quando eu começo a falar, nem eu mesmo entendo, mas o meu espírito está falando com o Espírito Santo, e os dois sabem o que conversam, e pela fé eu confio, e eu continuo. Tem gente que quer falar em língua, em vez de deixar fluir, pega umas palavrinhas-chave, né? Chupa bala house, chupa bala house, chupa bala house. Misericórdia, deixa fluir, busca esse dom e vai embora. Ô Luciano, você não me ajuda, Luciano, percebe? Então para de chupar bala house, deixa fluir, porque assim, não é um som que você vai criar da sua mente, ele vai sair naturalmente, amém? E o último é sobre interpretação de línguas. Da mesma forma que eu falo alguém com um dom de interpretação, enquanto eu estiver falando, essa pessoa, vamos pegar por exemplo o apóstolo, ele vai começar a falar, porque ele está entendendo, porque ele tem o dom de interpretação, e ele vai começar a falar aquilo que o Espírito Santo está falando ao meu espírito, e ele está falando para todos nós aquilo que precisa ser falado. Então é uma prática, é um estilo de vida que você precisa entender e fazer. Amém? Meus amados, nós estamos na 4ª ministração. Eu preciso que você se empenhe, em nome de Jesus, a vir até a 7ª. Eu falei para vocês que o Espírito Santo fala, e dei exemplos que ele fala, e a mim, eu falei isso na 1ª ministração, eu, numa conversa, num diálogo com o Espírito Santo, eu fiz umas indagações para ele, fiz algumas perguntas, e o que ele me falou é o seguinte: o meu povo só está assim, porque não tem me buscado mais, busca tantas coisas, mas não busca mais saber sobre a minha pessoa, do Espírito Santo. E ele me deu uma ordenância, e eu, em acordo com a minha liderança, o que ele me pediu é: as próximas 7 ministrações que você fizer, você vai falar sobre o Espírito Santo. Eu não sei o que tem guardado para o final, mas eu também não sou bobó. A Bíblia fala assim, que o melhor está no fim das coisas. Então, amados, isso aqui não é para você se arrepiar, isso aqui é para você entender. Jesus, ele sentava no barco, enquanto o pessoal sentava na areia, Jesus ensinava, e o povo ficava ali aprendendo,
e depois ia para a prática. O que eu estou falando para vocês é para vocês terem esse entendimento, como a palavra fala lá em 1 Coríntios, não sejam ignorantes. Por quê? Porque se você entender isso, e você viu que nós falamos sobre 9 dons, e você sentiu que o Espírito Santo tem um dom para você, guarda esse dom, no sentido de, aprenda mais sobre ele, para você viver, porque pessoas vão precisar de você, nesse tempo, com esse dom, para você fazer a diferença, aonde você for. Eu falei para você no início, que em 2003, eu não podia chegar perto de uma pessoa, que estava possuída pelo Espírito Santo, porque começava a chorar. Por que essa pessoa não pode ser você? Você estando no mercado, alguém encostar perto de você, e começar a chorar, e falar, eu não sei o que está acontecendo, mas isso está acontecendo, e você começar a falar do amor de Cristo para ela, você começar a falar do que Cristo passou para essa pessoa. Meu amado, talvez você está com o coração triste hoje, eu entendo, mas entenda que nem mesmo quem fez cirurgia de coração, que abriu o coração saiu para fora, mas não viu porque estava anestesiado. Você nunca viu o seu próprio coração, vamos falar a verdade, mas você sabe que o coração está aí, você sabe que o seu coração físico está aí, batendo. Deixa eu falar uma coisa para você, é verdade que o coração está aí batendo, mas mais verdade do que esse coração batendo, é o Espírito Santo, que já está aí dentro de você, mais forte do que o seu coração está batendo, ele está aí batendo dentro de você, e ele não aparta de você, porque ele quer fazer algo, primeiro ele quer que você conheça ele, para ele mostrar as riquezas, eu não estou falando de valores, as riquezas que ele tem para entregar para você, para tirar toda a tristeza, toda a dor que você está passando. Ele fala, a palavra fala que ele é nosso consolador, é ele que vai te consolar, meu irmão, é ele que vai te trazer paz, te trazer alegria, é ele que vai te trazer para o bom caminho, porque ele é o nosso conselheiro, ele que vai te aconselhar para você tomar as melhores decisões. Muitas vezes você está passando por uma situação aí de tristeza, de não saber o que você vai fazer. Acalma o teu coração, vai pelo dom da fé, põe na mão de Jesus e deixa que o Espírito Santo te guie para a melhor decisão da sua vida. Às vezes você vai tomar uma decisão, e essa decisão pode te custar algo que você vai penar para o resto da vida. Um dia, sem necessidade, meu irmão, mas por ignorância, por não saber, por não conhecer a palavra. Eu fiz um empréstimo num banco, emprestei, era uns 12 mil, não precisava, mas o olho era grande, o olho de peteca era grande por causa de um negócio, eu emprestei, o negócio não deu certo, eles não querem saber, estourou a dívida, estourou, eu fui buscar conselho, não. O que nós estamos fazendo aqui hoje é falar para você, não caia nas armadilhas do diabo, não deixe o diabo te influenciar para tomar decisões erradas, acalma o teu coração, não seja ansioso, deixa que o Espírito Santo vai te guardar, vai te velar, dos melhores momentos, das melhores coisas, mas meu coração está doendo, acalma o teu coração, o Espírito Santo sabe disso, mas é o Espírito Santo que está te guardando nessa noite, para que junto a Ele, você seja vitorioso. Quando eu estou dizendo vitorioso, eu estou dizendo que você vai ter paz, você vai voltar a ter alegria, você vai ser alguém que você poderá andar de cabeça erguida, e é isso que o Espírito Santo tem para você, com exceção do meu irmão aqui, todo mundo fica de pé, por gentileza, em nome de Jesus.